nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Boa noite a todos vocês que aqui se unem, então, a nós nesse momento de estudo, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor, então, desta congregação. A saudação especial àqueles que também se unem a nós de outros lugares, né? Uma bênção ver vocês aqui, então, muito bem-vindos. Saúdo aqui a Márcia Ritter, também Genesi Dreyer, né? Então, boa noite, Genesi, bem-vinda. Também o Rogério, a Claudete Carvalho, Deus abençoe vocês ricamente, que bom vocês estarem aqui também. Eloir Hirt, olha, Deus guarde e abençoe vocês aí, né? Que bênção estarmos juntos aqui também, então, nesse momento. Então, muito bem-vindos aí. Então, Deus guarde e abençoe vocês aí em todos os dias, em todos os momentos, que possam seguir na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. Também aí, boa noite aí, o seu Renato, né, Mullen, lá do Alegrete, né, o líder lá daquele grupo tão bonito de lá, né, o Grupo Salve, que nós podemos, o Grupo Salva, né, que nós tivemos o privilégio de ter aqui, então, alguns dias atrás, né, trabalhando, né, servindo com mão de obra, trazendo doações, povo maravilhoso lá do Alegrete, que estão vindo aí em missão especial novamente aí na sexta-feira, sábado, domingo, né? Deus guarde e abençoe aí vocês também que vem nessa missão especial aí, seu Renato e todo esse time aí do Alegrete, né? Também aí a saudação especial ao Astor, né, a Deusa, né? Muito bem-vindos. Também aqui a Dulce Cavalheiro, né? Que bênção, né? Vocês estarem aqui também para esse momento, então, de estudo da palavra, né? Queremos, nação do Santo Espírito, aqui sermos fortalecidos na fé. E também aqui saúdo também a Sandra Bonenberg, a Hilga Ferrari, né? Ivete Pou, né? O seu Silvério Schneider, grande abraço, Silvério. Também a Sidônia Schadek, né? Jurema Schneider, o Renan Miller, a dona Ledi Schmidt, Heidi Brum também, olha que bênção, dona Heidi. Muito bem-vinda também. E todos aqueles que não fizeram a sua saudação aí, mas sintam-se saudados, abraçados aí, então, neste momento, né, dona Claudete, lá do Larias. Então, que bom vocês aqui, então, com a gente. Né? Estamos aí vivendo já alguns dias de lutas intensas aqui, aliás, em todo o estado do Rio Grande do Sul, muito especialmente aqui no Vale do Taquari, onde fomos duramente atingidos pela maior catástrofe da história do Vale do Taquari, e em âmbito, né, do Rio Grande do Sul, vivemos a maior catástrofe também da história do Rio Grande do Sul.
Mas temos muito a louvar e adorar a Deus, né, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por sua presença na nossa vida, então em todos os dias e momentos, né? E também é muito importante esse fortalecimento continuado na palavra, para que pelo Espírito Santo a gente receba aquilo que a gente precisa para viver, para ser feliz e servir como instrumento de Deus aonde estivermos, na igreja, na família, no mundo, onde estivermos. Fortalecidos, nós somos mais fortes, né? E com certeza poderemos enfrentar melhor as tribulações e podemos seguir com fé, com coragem, na certeza que o amor de Deus se renova em cada amanhecer. Então todos aqueles que estão vivendo sofrimentos diversos, olhem para Jesus e sigam na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus, e saibam que Deus há de renovar e fortalecer a cada um em todos os dias e momentos. Então em Jesus sabemos, não há motivo para desânimo, desespero, né? Jamais. Muito pelo contrário, em Jesus temos a certeza do céu um dia, onde não haverá mais lágrima, dor, tristeza e sofrimento. E aqui a certeza que Deus está conosco em todos os dias e em todos os momentos. E Ele é a nossa grande motivação também para servirmos como instrumentos na igreja, na família e no mundo. Que seja Ele também a tua motivação em todos os dias e momentos. Também saúdo aqui o nosso irmão Adelar Dreia, né, lá de Tupandi, Marlene Paul, né, o Pedro Cavaleiro fez sua saudação, Auri von Miller, muito bem-vindo. Agnes Mantai, que bênção vossa presença, né? Deus abençoe e guarde todos vocês aí, né? Todos os dias, todos os momentos. A Mara Althaus também, né? O Rudy Lamp, desejando um abençoado estudo para todos. A Silvana de Souza. Gente, que presença maravilhosa vossa aqui, né? E desde já convido vocês para daqui a 2 semanas, lá em junho, no dia 4 de junho, então nós vamos ter o nosso próximo estudo bíblico online aqui, e todos estão também convidados. Nós vamos, neste momento, falar com nosso Deus, então, em oração. Convido você a orar comigo, então, neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos e juntos te rendemos graças, porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus grande no amor e na misericórdia. Um Deus sempre presente na nossa vida, em todos os dias e em todos os momentos. A prova maior do teu amor é Jesus. Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. Jesus trouxe a certeza do céu um dia e a certeza de que tu estás conosco aqui em todos os dias, em todos os momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos, a nossa vida. Queremos aqui, nesse momento, te agradecer por cada um que tu permites estar aqui, nesse momento de reflexão, de estudo, também na palavra. Age em nós pelo teu Santo Espírito, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser animados, para que recebamos de ti tudo o que precisamos em todos os dias e momentos. Que jamais venhamos desanimar, perder a fé ou a esperança. Olha para as pessoas atribuladas, das mais diversas formas. Enfim, Senhor, Tu sabes daquilo que o Teu povo, os Teus filhos estão vivendo e sofrendo. Mas também obrigado pelos muitos abraços das pessoas no Teu amor e graça. Ou seja, muitas pessoas têm ajudado com donativos, mão de obra, trabalho, cuidado, enfim, assistência. Cuida de todos. E que nós possamos assim servir como instrumentos na vida uns dos outros, sempre motivados no Teu amor e na Tua graça. Sabemos aqui que Tu tem planos conosco e que nós possamos também servir aos Teus propósitos, sem darmos desculpas, mas servirmos sempre motivados no Teu amor e na Tua graça. A nossa vida está nas Tuas mãos, em nome de Jesus, a prova maior do Teu amor e aquele que nos traz certezas nesta vida e para a eternidade. Amém. Convido você a nós cantarmos neste momento do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem esse inário, o privilégio de poder assim, acompanhar os hinos desta forma, cantemos o hino Cristo Disse, o hino 81 do Inário Louvai ao Senhor.
salvação. Cruzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Muito bem, nós damos sequência, então, nesse momento. Hoje, então, o nosso estudo está no livro de estudos bíblicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem como tema geral Homens e Mulheres da Bíblia e a Fé que Supera Tudo. Que tema maravilhoso, né? Nós temos aí. E o tema específico, né, do estudo de hoje, então é o estudo 5, página 35 do livrinho, tem como título Maria, priorizando o reino de Deus em um mundo de desculpas. Maria priorizando o reino de Deus em um mundo de desculpas. Lucas capítulo 1, o versículo 26 ao 38 é o tema base que dentre instantes, daqui a uns instantes, estaremos então lendo. Então a introdução então do livrinho. Você já tomou uma decisão corajosa quando teria muitas desculpas para não a tomar? Pense nessa situação. Então, Maria, uma jovem israelita, prometida em casamento, recebe a visita de um anjo, que anuncia que ela ficará grávida e terá um filho, o prometido Salvador do mundo. Ela ouve as palavras do anjo e aceita a tarefa. Maria enfrenta todos os riscos possíveis. Como provar que um anjo realmente falou com ela? O que aconteceria quando aparecesse grávida de repente diante da população de uma pequena cidade sem ser casada? Então, nessa situação, Maria poderia ser mal falada ou mesmo apedrejada até a morte, conforme acontecia então naqueles tempos. Agora, o ponto, compreendido o contexto dessa história conhecida, é qual foi a prioridade de Maria, qual foi a coisa mais importante para ela. Que desculpas ela teria, além dos riscos então que foram citados, para fugir da tarefa anunciada pelo anjo de Deus? Ela poderia ter dado desculpas, né? Agora, então, que desculpas ela teria, além dos riscos citados, né, para fugir então dessa tarefa que Deus tinha para ela? O texto, então, base é Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, que nesse momento, então, leio também diante de vocês. Aqui é narrado, então, a história do nascimento, então, de Jesus. E o texto eu leio, então, nesse instante. Então, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, então o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra.
Por isso o menino será chamado de santo e filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabela está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo então foi embora. Bom, que desculpas ela teria, além dos riscos então anteriormente citados, para fugir da tarefa anunciada então pelo anjo de Deus então para ela? Podemos pensar aqui no seu contexto, como provar que um anjo realmente falou com ela, o que aconteceria ela aparecendo grávida de repente diante da população de uma pequena cidade sem ser casada, e nessa situação Maria poderia ser mal falada ou mesmo apedrejada até a morte. Que outras desculpas ela poderia dar então diante desse chamado de Deus por intermédio então do anjo? Então Maria, a mulher então bem-aventurada. Maria então era uma jovem temente a Deus, com muitos planos e preocupações quanto ao futuro. A gente vê que isso não é diferente com relação aos dias de hoje. Encontrava-se muito atarefada, Mas quando o anjo Gabriel lhe apareceu, ela não focou nas inúmeras desculpas que teria para tentar escapar do chamado divino. Pelo contrário, testemunhou que sua vida pertencia ao Senhor e, em verdadeira confiança no que o anjo disse da parte de Deus, humildemente então entregou a vida para que se cumprisse nela a palavra do Senhor. E que palavras fortes! Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Ou seja, eu sou uma serva do Senhor. Bom, Deus quer assim. Bom, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Olhando um pouco assim mais para o texto, nós vemos aí a saudação do anjo, que a paz esteja com você, Maria, ou salve agraciada, na linguagem da nova tradução, da Almeida atualizada, não se trata de Maria ser fonte de graça para outras pessoas. Na verdade, ela recebe graça e favor, então, de Deus. A escolha foi de Deus, o dom recebido vem do Espírito Santo. Então, Maria é receptora da graça infindável de Deus. É isso que o texto está dizendo, então, para nós. E essa explicação é importante justamente pelas incompreensões a respeito do que aqui está escrito da parte de muitos. E o versículo 31 diz assim também: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo seu nome de Jesus. Então era uma palavra assustadora naquele contexto. Ficar grávida sem ser casada e sem ter tido relações com homem algum, tratava-se então de um chamado especial para a continuidade do plano da salvação de Deus. Como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Não é uma pergunta com sentido de rejeição, é uma pergunta colaborativa. Então é como se Maria dissesse: Senhor, eu estou pronta, apenas me mostre como isso vai acontecer, eu não sei como vai ser isso, como isso pode ser possível. E também o versículo 38 que diz: então aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus então promove uma reviravolta na vida então dessa mulher, Maria. Ser escolhida como mãe do Salvador altera todos então os seus planos. Então refaz a estratégia de vida, estabelece novas prioridades. Aqui está a serva do Senhor. Quer dizer, estou disponível, Senhor, Eu tenho todo o tempo para ti. Nada é mais importante que servir a ti. Ou seja, eu, antes de tudo, eu sirvo a ti, aos teus propósitos, a tua vontade. Então aqui está a serva do Senhor. Quer dizer, estou disponível, Senhor. Tenho todo o tempo para ti. Nada é mais importante do que servir o Senhor. E agora a gente pensar, uma afirmação forte dessas, por exemplo, nos nossos dias, então no contexto de hoje, que nós vivemos, desafiante, Será que nós conseguimos e podemos dizer tais palavras? Aqui está um servo do Senhor. Eu estou disponível, Senhor, em todo o tempo para ti. Nada é mais importante que servir a ti. Mas foi o que Maria aqui justamente disse. Então Maria reconheceu a vontade de Deus e aceitou, ou seja, ela não foi contra, ela não desprezou a vontade de Deus, muito pelo contrário.
Poderia ter dito ao anjo que os seus planos já estavam feitos. Ou que talvez José jamais concordaria com isso, seu noivo. Ou seja, fica ruim demais para mim, difícil demais para eu fazer parte deste plano. Não, ela não foi nada do que ela disse, muito pelo contrário, como nós ouvimos. Então, porém, ela creu em Deus e também creu na promessa. Pela fé, aceitou com submissão e humildade a honra que Deus então concedera para ela. Então, Maria soube compreender que Deus havia escolhido para dar continuidade ao plano de dar um Salvador, então, para o mundo pecador. Deus estava cumprindo a promessa feita já para Adão e Eva, que viria um descendente da raça humana para achatar a cabeça da serpente, o diabo, e trazer o perdão, a salvação, a vida eterna, então, para todo aquele que nele crer. Então, quais algumas questões para reflexão? Quais critérios você usa para definir, então, as suas prioridades? Nós estabelecemos prioridades na nossa vida. Quais são os critérios que estabelecemos? Existem desculpas que ameaçam as suas prioridades como cidadão do reino de Deus? Já houve mudança de planos, então, na sua vida, talvez para atender a um chamado de Deus ou para preservar a prioridade estabelecida por Deus na sua vida? Nós já vivemos muitas situações aqui. Então, que critérios a gente avalia para avaliar, então, as prioridades da vida? Se a gente pensar no todo da vida, o que deveria ser mais importante na tua vida, querido irmão, querida irmã, que participa aí nesse estudo nessa noite? Primeiro, é preciso dizer o seguinte: Deus precisa ser a tua prioridade. E por que Deus? É porque Deus que te escolheu para nascer. Dentre os muitos que poderiam ter sido concebidos, no momento que você foi concebido, no ventre da tua mãe, Deus te escolheu, aliás. Por isso você foi concebido no ventre da tua mãe. Não foi um acaso, um acidente. Possa até ter sido na cabeça, talvez, do pai, na cabeça da mãe, mas, na realidade, jamais um acidente. Muito pelo contrário, plano de Deus. Então, Deus escolheu você para nascer antes da fundação do mundo. Segunda coisa importante, Ele escolheu você para ser dele, na união com Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, já antes também da fundação do mundo. No tempo certo, Jesus veio e fez o que era preciso. O que era preciso fazer para a nossa salvação? Ele, por você, Ele cumpriu os mandamentos perfeitamente, coisa que a gente não consegue, pois pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. E outra coisa muito importante, Ele pagou os pecados. Ou seja, por mais que a gente sofra na vida, nós jamais vamos pagar pecados. Porque cada pecado nosso cometido tem o tamanho de Deus. Então tinha que ser Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para fazer expiação dos nossos pecados. Então agora, pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. Ou seja, gratuitamente. É misericórdia, então, do nosso Deus. É amor de Deus, é bondade, então, de Deus. E Deus me deu a vida, o tempo, os dons e os bens, e para você também. Ele deu tudo o que somos, tudo o que temos. Ele nos dá todas as oportunidades da vida, todas as possibilidades. Ou seja, por vezes achamos que são méritos, mediante nossos esforços, certas conquistas ou bênçãos, mas a gente sabe que não, que isso pensar assim é uma fragilidade, uma extrema fragilidade. E nós sabemos, por exemplo, justamente olhando assim, pessoas aqui do Vale do Taquari, num dia tinham a casa, tinham terreno, tinham casa, tinham tudo, e no outro dia não tinham mais nada. Mas pela graça de Deus, maioria das vidas preservadas. E pela graça de Deus, sem motivo para desânimo e desespero, porque Deus, no seu amor e graça, abraça, assiste. Ele abraça, ora pelos irmãos, pelas ajudas, pelos apoios, e também pelas novas oportunidades, pela força, pelo ânimo, pela coragem. Quantas pessoas eu ouvi dizer assim: olha, pastor, salvo por Deus, vivo por Deus, olha, só por Deus que a gente está aqui. Então, isso é uma certeza que a gente tem indiscutível. Ou seja, então Deus é o número um, deveria ser o número um. E Ele sabe quantos dias você vai viver. Salmo 139, lá diz que os nossos dias estão nas mãos de Deus. Então Deus sabe quantos dias você vai viver aqui nesse mundo. Os nossos dias estão contados. Aliás, já estavam antes dos dias existirem, os nossos dias existirem.
Nós nem tínhamos nascido ainda e Deus já sabia dos nossos dias, do nosso tempo aqui. Então, Deus deu a família, deu as bênçãos, deu tudo, principalmente deu Jesus para nós, e um dia, por Jesus, vai dar o céu, e aqui está conosco sempre. Então, que dúvida, o que deve estar em primeiro lugar na tua vida? É Deus, querido irmão, querida irmã. Indiscutivelmente, é Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Segundo lugar, a tua família, a família que Deus te deu. Essa deve estar em segundo lugar. Então, que Deus ajude você a ser um instrumento diante dela, a cuidar dela, né? E que a gente possa justamente ser aquele instrumento, né, de amor e de cuidado, ali no dia a dia, na casa, na sua casa, né, na tua morada, né, onde você é o agente, onde você é, né, aquele instrumento, né, de Deus. E lembre que você pode justamente fazer essa diferença. Então, ali é onde você está, né? Então, segundo lugar, com certeza, indiscutivelmente, a segunda prioridade deveria ser a família. E depois o trabalho, as outras coisas e assim por diante. É claro que com os dons que Deus nos deu, nós servimos aonde estamos. E servimos a Deus, não só na igreja, mas servimos a Deus na família, servimos a Deus no mundo, com todo o nosso ser, a vida, tempo, dons e bens. Quais são as tuas prioridades? Deus, família e trabalho. Assim deveria de ser, né? Certo? Então, esses deveriam ser os critérios de avaliação das prioridades. E lembre que tudo que nós temos aqui, que ora é tão importante, né? Talvez amanhã a gente não tenha mais. Então, vamos ao segundo ponto aí, que eu destaco, então, nesse momento, né? Existem desculpas que ameaçam as suas prioridades como cidadão do reino de Deus? Talvez a gente aponte muitas desculpas, né? Infelizmente, né? Que desculpas a gente usa? Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muitas atribuições, ou seja, eu não posso, está muito difícil, muito complicado, né? Enfim, que desculpas a gente pode usar? Quais desculpas você aí mais tem ouvido, então, das pessoas com relação, né, no dia a dia, para ora não estarem no culto, para não participarem, para não ajudarem, para não abraçarem, né, para não serem esses instrumentos de Deus, né? Enfim, é claro que já houve mudanças, você já houve mudanças de plano na sua vida, então, para atender a um chamado de Deus. Eu imagino assim, pensando agora até nesse voluntariado aqui no Vale do Taquari. Eu imagino que alguém, para ser voluntário, tem que fazer uma série de mudanças de planos, não é verdade? Aí os empresários que nós recebemos, ora, abrindo mão, deixando a sua empresa, deixando as suas funções, encarregando outras pessoas, ou seja, restabelecendo uma agenda, ou seja, reconstruindo uma agenda. E o mesmo assim, agora, se a gente pensar, né, agora, diante dessa tragédia, quantos membros, quanto povo de Deus aqui tem mudado a agenda, as próprias congregações, a própria igreja, né, para atender uma emergência, né, ou seja, quantas mudanças, ou seja, quantas vezes, por vezes, mudamos planos, né, talvez metas, né, diante de um momento especial. E isso acontece agora intensamente e a gente vê isso continuamente. Certo? Algumas considerações, então, para a vida, né, por parte do autor do estudo de hoje, que é o colega, né, pastor reverendo Jonas Roberto Flor. Eu destaco as seguintes. Então, precisamos refletir com sinceridade sobre as nossas prioridades e as desculpas que costumamos dar. A falta de disponibilidade é uma desculpa muito usada, então, pelas pessoas. Uma frase dita e ouvida com frequência é: eu não tenho tempo. Bom, eu tenho o tempo que Deus me deu. Né? E você tem tempo até quando? Pelo tempo que Deus te dá o tempo. Depois disso, você não tem mais tempo para nada. Parece que estamos ocupados demais com problemas, por vezes estudos, trabalho, projetos, família. Já não há tempo e disponibilidade para Deus na vida de muita gente. Isso é muito triste, né? Para ouvir sua voz e servi-lo no trabalho da igreja. É importante a gente ver agora, inclusive nesses momentos de calamidade, né, de tragédia que estamos vivendo.
temos priorizado o momento do culto a Deus. Por quê? Talvez alguns dizem, puxa, mas os cultos não são cancelados? Não, a não ser que não seja possível realizá-los, né, assim da forma esperada. Talvez um plano diferenciado é criado, dependendo da situação. Né? Talvez tenha lugares, por exemplo, onde o culto acontece na casa de uma família. Por quê? Porque talvez não tenha o templo em condições de fazer. Né? Mas por que o culto é uma prioridade? Porque é um momento em que a gente se reúne diante de Deus para agradecer, porque nós sempre temos motivos para agradecer. E quando a pessoa perde a percepção dos motivos que tem para agradecer, pode ter certeza, é uma pessoa ingrata e infeliz. E a partir dali, nada mais ajuda ou faz a diferença então na sua vida. Certo? Então nós queremos sempre estar juntos agradecendo a Deus, honrando, rendendo culto a Ele, porque Ele é a coisa mais importante. E também, em segundo lugar, porque é o momento que Ele nos abraça, né, no seu amor e na sua graça em Cristo. Ele nos fortalece na fé, nos firma o pé, né, Ele nos renova o ânimo, a coragem, a força, a certeza que o amor dele se renova em cada amanhecer. E aí nós, depois disso, fortalecidos, nós vamos mais fortes, servindo aos propósitos de Deus. Talvez com menos desculpas esfarapadas, com mais tempo para aquilo que deva ser realmente importante e prioridade na nossa vida. E veja só que bênção, né? Deus em cada culto, cada momento, enquanto na palavra Ele nos abraça e fortalece. Nesse momento Ele também quer te abraçar em Jesus. Talvez você viu o cardzinho da Hora Luterana hoje é o dia do abraço. Você já recebeu muitos abraços no dia de hoje? Confesso que recebi e dei muitos abraços. É fato que alguns abraços até queria ter dado, mas ora não foi possível, talvez no momento, mas ora a gente pode dar muitos abraços. Por quê? Porque Deus, no seu amor e graça, nos abraça. Né? E nós somos e podemos ser instrumentos do abraço de Deus em Jesus. Você sabia que hoje então é o dia do abraço? Olha que bacana, Deus abraça você na graça e no seu amor em Jesus. E Ele quer te renovar, né, no ânimo, na coragem, na força, né? E vejo que bacana você estar aqui conosco também nesse momento. Então que você sempre tenha tempo, não tenha desculpas, né, para a casa de Deus, e seja sempre na casa de Deus. Né, para louvar e dizer obrigado, adorar a Deus e ser fortalecido na fé, para você seguir mais forte. Isso é tão importante quanto no dia a dia a pessoa parar para fazer o almoço, por exemplo. Não, eu vou trabalhar direto, não preciso comer nem tomar água durante o dia todo. Vai nessa, né? E você sabe que não é bem assim, não. Mas se você parar, descansar, se alimentar, você vai mais forte. E é isso que o ser humano não está sabendo perceber. E eu vejo que as pessoas que justamente não têm arrumado desculpas para esses momentos importantes, elas acabam, por vezes, não tendo aquilo que realmente precisam, ou tudo o que precisam, aquilo que Deus gostaria de conceder, para que elas possam, então, né, superar as dificuldades, né, enfrentar os problemas com mais propriedades, e servir melhor como instrumentos de Deus, assim como Maria, né, dizendo, né, eu sou a serva do Senhor, e que aconteça comigo que o Senhor acabou de me dizer. Estou aqui, vamos lá, estamos juntos, né, é nós. #estamos juntos, né? Ou seja, para realmente ser aquele instrumento, então, de Deus. Ter tempo e disponibilidade depende daquilo que é prioridade. Porque Deus deu tempo para nós. Então, aquilo que é prioritário e mais importante para nós. Estar disponível para Deus não é fazer tudo e em todo o tempo. Nem tudo sozinho. Jamais. É estar à disposição para fazer o que Deus quer que se faça. Estar atento e comprometido, né, aos desafios. Ora, na igreja, na família, no mundo que a gente vive, né, com os amigos, os vizinhos, a sociedade. E eu louvo a Deus porque eu vejo a congregação Cristo aqui extremamente comprometida com o seu próximo, com a sua família, né, com seus amigos, os seus vizinhos, um ajudando o outro, estendendo, levando o abraço de Deus em Jesus. Que isso seja claro, seja a congregação Luterana Cristo, ela atua em diversas áreas, né, justamente porque os seus membros, que não são poucos, estão afastados, ou seja, moram nos diferentes bairros e lugares, né, e todos puderam ser instrumentos para acolher, receber pessoas e ajudar, socorrer, né, e assistir pessoas.
Isso é maravilhoso. E você ali onde está, na tua casa, na tua cidade, né, com os teus amigos e vizinhos, pode ser esse instrumento, né, para levar então o abraço de Deus, ser um instrumento da bênção de Deus. Então a falta de submissão é uma segunda pedra no sapato de muitos, né? Uma frase dita e ouvida com frequência é: eu sei o que é melhor para mim. Essa é a minha vontade e pronto. Parece que a maioria das pessoas sabe o que é melhor para si. Elas imaginam ter à disposição informações suficientes para tomarem decisões, estabelecer rumos e prioridades pessoais, ou seja, seguindo a sua vida egoisticamente, fragilmente. E é algo que também a gente precisa saber, que quando nós justamente pomos o amor em prática, nós também vamos estar melhor e viver melhor. Nós vamos nos sentir melhores por isso. Não que a gente compense isso, mas a gente se sente mais útil. Hoje existe, inclusive, hoje se estuda na faculdade terapia ocupacional. Ou seja, é um bom ajudar o próximo, é ótimo para a mente, né, para o coração, para a vida. É claro que é mais feliz sempre quem pode ajudar do que aquele que precisa de ajuda, porque ninguém gostaria de precisar de ajuda, de socorro, né? Mas, então, é mais feliz quem pode ajudar do que aquela pessoa que precisa de ajuda. Lembremos sempre disso. Então, assumir o reino de Deus como prioridade também implica em riscos. O empresário, o advogado, o contador, todos podem perder, por vezes, contratos, benefícios ao assumirem os princípios do reino de Deus, ou seja, porque não concordam com certas coisas, acordos, falcatruas, né, enganos, porque como cristãos, como povo de Deus, nós queremos seguir aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, e por vezes, por isso, por um lado, podemos ter certos prejuízos, mas é fato que é melhor sempre agradar a Deus do que aos homens, e Deus pode dar tudo aquilo que Ele quiser para cada um, e por vezes muito mais do que aquilo, por vezes, no qual somos lesados, numa fragilidade de pessoas, mas, por outro lado, Deus nos concede muito mais para que a gente possa ter o que precisa para honrar a Deus, viver bem e ainda ajudar o nosso semelhante, o que é maravilhoso. Então, a tentação da desculpa, lembremos, sempre é muito grande. Eu não tenho tempo, né? Ou não se submeter àquilo que Deus quer. Não, eu não quero assim, não, eu não faço assim, não é desse jeito, é daquele jeito. Né? Maria disse: eu quero assim, seja feito conforme a tua vontade. Isso também é algo importante, então, nesse momento. Essa submissão, a disponibilidade, né? E também a submissão, né? Humildade, reverência, ou seja, se quebra o orgulho, vaidade, arrogância, e assim justamente nós nos pomos à disposição de Deus como servos dele. No entanto, devemos lembrar que quando mais precisávamos de Deus, ele se mostrou disponível. Deus não estava ocupado demais quando, sensível às nossas necessidades, enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus agiu pensando em nós, fomos prioridade para ele. Jesus é a coisa mais importante que ele tinha, ele destinou e dedicou seu Filho para nós. O Filho de Deus submeteu-se à vontade do Pai Eterno para que fôssemos salvos e pudéssemos estar aqui meditando na palavra também nesse momento. Ou seja, palavras não vazias ao vento, mas palavras que vêm ao nosso coração, que preenchem a mente, que dão sentido para a nossa vida. E podemos ver muitos, por exemplo, inclusive hoje, usando disso para benefício próprio e egoísta, inclusive as verdades de Deus. Quantos usam o Evangelho, né, a Bíblia, a Palavra de Deus, para o seu benefício, para o seu engrandecimento pessoal, né, e entendem como uma fonte de riqueza pessoal, né, a Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, mas não no sentido espiritual, mas no sentido material. É claro que Deus nos assiste e abençoa como um todo, e se importa com todas as nossas necessidades, a gente sabe disso. É importante lembrarmos isso, né? O próprio Salmo 23, ele nos coloca muito bem, né? Ele nos leva para verdes pastos, águas tranquilas, ou seja, ele quer o nosso bem, ele se preocupa com o nosso bem-estar no dia a dia. Tá? Então, no mundo de desculpas e impossibilidades, Deus nos chama à fé. A disponibilidade, a submissão e a correr riscos como cristãos. O cristão, ora, corre risco.
diante do mundo, aos olhos do mundo. E assim Deus age e realiza proezas nas nossas vidas. Grandes coisas Deus tem feito. A prioridade de Deus é salvar pessoas. E pela fé em Cristo é a nossa prioridade também salvar pessoas. Se a gente pensar agora no tamanho da desgraça que se abate sobre o nosso estado, né, é assustador. Né? Você com certeza viu imagens horríveis, terríveis, assustadoras aí. Aqueles que são das regiões atingidas não precisaram olhar na TV ou nos meios de comunicação, viram elas ao vivo, essas imagens de terror, de horror, de destruição. Ou seja, nem bombas sendo semeadas por vezes destroem tanto como nós vimos a destruição aí. Ou seja, nem cenários de guerra por vezes há tanta destruição. Agora, mas por outro lado, né, grandes coisas, ou seja, grandes ações, grande amor tem sido demonstrado. Talvez ações maiores do que o tamanho da desgraça que vem, talvez são as demonstrações de amor, de carinho, as orações dirigidas a Deus. Então, o que é muito importante, a todos que também participam desse estudo, orar uns pelos outros, orem pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas atingidas, né? Ou pelas pessoas que estão sofrendo de uma ou de outra forma. Nós percebemos, no entanto, aqui no Vale, né, como é bom, ora, ter casa, como é bom ter uma cama, como é bom ter um chuveiro quente, como é bom ter água para beber, como é bom ter o alimento quando se senta à mesa, como é bom ter um amigo para estender a mão ou ganhar um abraço, como é bom fazer parte da igreja, do povo de Deus, da família da fé. Eu tenho certeza que você, querido irmão, querida irmã, especialmente aqui do Vale do Taquari, que participa desse momento também do estudo, ou que vão posteriormente, porque nós temos muitos que têm o momento do estudo posteriormente, não ao vivo, vocês vão poder testificar, é fato, isso é verdade. Né? Agora, você concorda que permanecer disponível, submisso e aceitar correr riscos por amor a Deus e a sua igreja requerem luta constante? Quem não vai gostar de você estar nesse caminho? O diabo não vai gostar, o mundo não vai gostar, a carne não vai gostar. Aqueles que ora usam até o evangelho, a palavra, com propósitos diferentes daqueles que deveriam, né? Podemos pensar nos falsos profetas, as igrejas que mercadejam o evangelho, né? Ou aqueles que lucram em nome de Jesus, em nome de Deus, com a palavra, ou seja, que são os grandes empresários da religião, né? Os pequenos empresários da religião, os grandes empresários da religião, o mundo maldito por causa do pecado, ou seja, quantos não vão gostar, ou de repente vão se indispor com certas coisas, né? Agora, estar disponível, submisso e aceitar correr riscos, né, por amor a Deus e a igreja, requerem luta o tempo todo, né? Ou seja, é uma luta, né? E Deus, no entanto, está com você. E agora sim, mas nós temos tantas outras coisas. Talvez, e agora, pastor, mas eu preciso, né? Eu lembro de alguém um dia que disse o seguinte: olha, pastor, a palavra de Deus não enche a barriga de ninguém. Alguém me disse um dia assim, duramente. E eu percebi que essas palavras vinham do próprio diabo. Não vinham da pessoa que ali estava. Porque essas mesmas palavras o diabo disse para Jesus no momento da tentação, quando lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Mas Jesus disse que não é de pão, não é só de pão que vive o homem, mas também da palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos lembrar disso. Em Mateus capítulo 6, o versículo 33, ele diz assim: bom, com relação, sim, mas e as outras preocupações da vida, que são tantas, por vezes elas nos tomam o coração e a vida e nos perdemos correndo atrás das outras preocupações da vida. Em Mateus capítulo 6, o versículo de número 33, aqui está escrito justamente, Jesus diz o seguinte: portanto, né, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. A linguagem tradicional, talvez alguns irmãos saibam de cor, como eu, diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus no tempo certo vai acrescentar, né, as outras coisas, aquelas que nós também precisamos. Então, com Deus podemos seguir sem medo de sermos felizes. Um outro texto aqui apontado, também bem importante, é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz o seguinte:
Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Que texto maravilhoso, né? Foi isso que disse antes para vocês, ou seja, por que Deus tem que ser o mais importante? Ele te escolheu para nascer. Ele te escolheu para ser dele em Jesus. Ele te deu a vida, tempo, dons e bens, potencialidades, capacidades, para você servir a Ele. Servir a Ele aonde? Na igreja, na família, no mundo, onde você estiver. Você é um servo de Deus. Que você possa dizer com essa serva humilde, também dependente da graça de Deus, chamada Maria. Ou seja, né, que reconhecia sua humildade e que se colocou à disposição como serva, não como senhora, como mediadora de graça e favor, não, mas como uma serva do Senhor para servir como instrumento da graça e do amor de Deus em Jesus. Assim como eu e você, querido irmão, querida irmã, né? Nós fomos escolhidos e chamados, e se você está aí, não é sem motivos. Se eu estou aqui, não é sem motivos. Talvez nós não percebemos isso, muitas vezes, mas é porque Deus quis que nós estivéssemos aí. É porque Deus nos chamou para a vida e mantém a vida e ainda estamos aqui. Ele poderia ter nos levado também agora, talvez muitos de nós aí nessa catástrofe, nessa tribulação. Talvez nos leve em outras catástrofes. Talvez que o mundo ainda não, que nós aqui não conhecemos, mas que o mundo já conhece, talvez terremotos, furacões, tornados, outras situações. Mas enfim, quando ele nos levar, que seja justamente em Jesus, então para o céu. Né? Lá não reina mais a tristeza, lá reina a alegria e o bem-estar, então para sempre. A conclusão do nosso estudo, Maria então é um exemplo de alguém que priorizou o reino de Deus e abriu mão de qualquer desculpa que pudesse usar para fugir do compromisso de servir ao Senhor. Quais desculpas você mais ouve? Não há desculpa que fique em pé. Cada um de nós também foi chamado no batismo para ser um agente do plano de Deus. E dentro do grande propósito divino de amar o mundo e as pessoas, e salvar as pessoas, então fomos colocados em diferentes vocações e desafiados a realizar tarefas intransferíveis na família, na sociedade, na igreja. Tem coisas que Deus escolheu você para fazer. E que você não pode pôr para outras pessoas. Aonde? Na tua família, na igreja, no mundo. Aonde você estiver. Tem tarefas que Deus já de antemão preparou para você. Assim como também tarefas que me cabem são minhas. Sem desculpas, queridos irmãos, movidos então pela mesma graça que levou Maria a dizer: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Isso significa disponibilidade. Isso significa submissão. Isso significa correr riscos. Por vezes ser mal interpretado. Por vezes perseguido. Enfim, Deus age e realiza proezas em nossas vidas. O que importa realmente é aquilo que Deus fez e faz e o que Deus tem por planos e propósitos em todos os dias. E eu tenho certeza que essas grandes desgraças Deus vai transformar em grandes bênçãos na vida do povo que sofre e também na vida daqueles que trazem o abraço de Deus. Que você possa ser um instrumento do abraço de Deus. Jesus, quando morreu com os braços abertos, ele abraçou a você e abraçou a mim também. Ele te ama e quer estar contigo hoje e todos os dias. Não esqueça disso. Você é muito amado por Deus. Deus está contigo aqui e quer estar contigo para sempre, um dia lá no céu. Leve essa mensagem, principalmente para aquelas que estão tristes, que estão sofrendo.
Leva o abraço de Deus em Jesus a quantas pessoas você puder. Se não dá hoje, pode ser amanhã. O tempo que Deus der para nós. O tempo é de Deus. E nós temos tempo? Sim, o tempo que Deus deu para nós é o tempo que nós temos. Quero orar contigo, querido irmão, querida irmã. Bondoso Deus, preserve em meu coração todos os dias o desejo de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, conforme os teus propósitos. Concede-me disponibilidade, submissão e coragem de correr riscos por amor àquele que veio ao mundo dar sua vida por mim. Por Jesus. Amém. Oremos também neste momento, então, a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Deus guarde e abençoe, então, a todos vocês. Apenas aqui destaco novamente o próximo estudo online vai ser aqui, então, pelo Face, então, no dia 4, aliás, deixa eu ver aqui, o estudo bíblico, o próximo estudo bíblico será no dia 12 de junho, né? Então, eu acabei me atrapalhando antes aqui, eu disse no primeiro final de semana, mas ele será no dia 12 de junho, tá ok? 12 de junho, o próximo estudo bíblico aqui com transmissão, então, pelo Facebook. As programações seguem aí, a Congregação Cristo tem os cultos aí, né? No sábado às 18, domingo de manhã às 9, esse culto do sábado é sempre transmitido pelo Face, você é o nosso convidado. Eu lembro também que na semana nós teremos aí amanhã culto em Cruzeiro do Sul, amanhã à noite também às 20 horas, né? E na sexta-noite, 19 horas, culto no bairro Olarias. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem, sigam na certeza do amor, do cuidado e da bênção de Deus. E nos despedimos cantando o hino 147 do Inário, né? Louvai ao Senhor, estamos no mundo, mas dele não somos. Hino de número 147 do Inário, então, louvai ao Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. A graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão com vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade. Abençoada noite para todos.